bem. Depois da mensagem que nós estaremos pregando aqui, eu vou dar um presente para 40 famílias. Porque eu sei que tem pai acompanhando filho aqui. Então nós vamos dar um presente para você levar para casa, que o Fabrício preparou com muito carinho, para que você possa se lembrar desse momento de uma forma diferente. Não se lembrar assim com uma forma de penalidade, de algo forçado. Eu ainda comentava com o pastor Márcio ali, eu falei assim, é difícil pregar, às vezes, para pessoas que não querem ouvir. Mas, quando eu me sentei ali, eu percebi que Deus estava já trabalhando no coração de vocês. E essa tarde é a tarde mais importante da sua vida. Essa tarde vai ser a tarde mais rica da sua vida. Pode ter certeza disso. Todo mundo aqui confia em Jesus, não confia? Tem alguém que não crê em Jesus aqui? Quem não crê em Jesus? Quem crê em Jesus pode levantar as mãos. Aqui diante do comissário, vocês tinham que ter uma posturazinha, mas diante do pastor pode ficar à vontade, tá? Desde que você não atenda celular, coisa do jeito, mas você pode mexer, pode ficar de pé se quiser. Eu quero ouvir de pé, não tem problema. Eu quero que você fique à vontade para que Deus trabalhe no seu coração, só isso. A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, verso 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche os olhos, vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém? Bem, pessoal, a dracma perdida de que Jesus fala aqui nesta tarde era uma quantia em dinheiro que correspondia a algumas horas de trabalho, a um dia de trabalho. E a Bíblia fala de uma mulher que perde essa quantia, ela perde o salário de um dia. E ela, no momento que perde essa dracma, esta moeda, o que ela faz? Ela acende uma candeia para que a casa tivesse luz, e depois ela varre a casa para que a moeda não se misturasse com nenhuma sujeira, não se misturasse com nenhum pó, com nenhum lixo de ontem. Então ela procura diligentemente esta dracma perdida. Quem que pese, a Bíblia está falando aqui sobre um valor monetário, mas o que Jesus queria é chamar a atenção das pessoas. Então ele precisou falar do dinheiro para poder chamar a atenção das pessoas. Ele falava em parábolas para poder atrair a atenção das pessoas. Então ele faz aqui uma alusão a essa dracma, mas na verdade ele quer falar sobre valores. Eu vi o Fernando falar tanto aqui sobre bebida. Eu também tive um pai alcoólatra, que hoje é o meu melhor amigo. Um pai que me fez passar fome.
a minha mãe não podia trabalhar. E ela, com 2 filhos, esperando o papai chegar, o papai ainda não tinha 30 anos, ela ficava desesperada, porque o Brasil vivia uma recessão muito grande, não tinha dinheiro, naquela época tinha que fazer fila para comprar carne, coisas do gênero. Só o Rodrigo lembra, não, Rodrigo? Eu sou o mais velho aqui hoje, não? Doutor Rodrigo é o mais velho. Me ajuda aí. Estou te ajudando, brincadeira. As pessoas passavam muito aperto, e a minha família estava dentro, eu morava no morro. Não tenho vergonha de falar isso não. Uma das coisas que eu admiro no Dr. Gamonal, às vezes a postura de juiz deixa ele um pouco antipatizado, né? Mas ele é humano. Você sabia que o Dr. Gamonal chegou a comer pão com caldo de moela comigo? Porque não tinha que comer. Eu e ele. Nós íamos lá num bar, pagávamos 50 centavos para poder, encher a barriguinha. Mas eu vivia ainda o prejuízo do tempo que meu pai não preocupou-se com Deus, não estudou, não se preocupou com a família. Então nós estávamos vivendo esse prejuízo. A minha mãe, uma vez, eu estava com tanta fome, eu já tinha quase 5 anos de idade, não tinha que comer dentro de casa. Sabe o que ela fez? Me colocou no seio dela, e eu cortei o seio dela com os dentinhos e me alimentei do sangue da minha mãe para não morrer de fome. E a minha mãe, já tão sofredora, tão doente, ela nem percebia aquilo, porque ela estava vendo eu sugar ali, achando que eu estava bebendo, que eu estava me alimentando, e eu estava me alimentando dela. Então eu sei o grande problema que isso aqui gera na vida das pessoas. Mas lá na nossa casa, apesar das dificuldades, a gente conversava, e não era permitido gritos, não era permitido zombaria. Nós não podíamos zombar do papai quando ele caía no chão. Minha mãe estava morrendo de ódio por dentro, mas ela dizia: seu pai, respeite-o. E hoje ela está colhendo isso lá, porque hoje é um cuidando do outro, e os filhos todos bem para a honra e glória do nome de Jesus. Todos. Agora, eu sou de uma época que as pessoas conversavam mais, com todos os problemas. Quem tem mais de 40 anos sabe disso. Antigamente a gente conversava mais, a gente se entendia mais, melhor. Por quê? Porque nós não tínhamos computador, não tínhamos celular, não tínhamos internet, nós não tínhamos televisão. Nós tínhamos o quê? A pobreza ali. Eu morava num barraco com 11 pessoas, e nós tínhamos um ao outro, só isso. E eu me lembro de uma fase interessante, depois que o papai parou de beber, depois que Jesus entrou na nossa família e começou a mudar. Eu estava com 9 anos de idade, tinha um tio meu que passava lá em casa e me levava para a roça. Nossa casa está começando a melhorar. E nós íamos para um lugar chamado Bom Jardim de Minas. Fica aqui perto de Minas Duarte, essa região aqui. E nós íamos para um sítio muito pobrezinho. Mas sabe o que nós fazíamos lá?